Não comece nenhuma especialização antes de assistir esse vídeo, ou você vai se arrepender pro resto da vida. Muito prazer, meu nome é Caio e bem-vindo a este vídeo. E cara, saiu um vídeo recentemente em que o Elon Musk falou que especialização ele faria se ele tivesse 22 anos de idade hoje. Mas cuidado, porque este vídeo é perigoso. Esse vídeo pode não ser, na verdade, ele não é uma base sólida para você definir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, se você não quer se arrepender amargamente das suas decisões do futuro, pra depois ficar aí se lamentando porque escolheu a profissão errada e não sei o que, mano, fica comigo até o final desse vídeo, porque você vai sair com uma visão diferente. E aí sim, você vai poder dormir tranquilo, ciente de que você tomou a melhor decisão pro seu cenário. Mano, nesse vídeo você vai descobrir exatamente o porquê você não deve se especializar. Vou também te falar o porquê que os generalistas vencem os especialistas, cara. Eu também vou te falar aqui quando você deve se especializar e o que você pode fazer ao invés de se especializar, beleza? Quais são as alternativas que existem pra você? Então, se você já curtiu a ideia desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, cara. Já se inscreve no canal e segue lá no Instagram, mano. Segue no Instagram, @caioamorim.c e depois o. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tá indeciso e não sabe o que fazer da vida. Primeiro ponto, por que não se especializar? Esse é o primeiro ponto e é uma coisa que eu vejo muita gente colocando isso na cabeça. Por algum motivo, a sociedade e a faculdade, os nossos pais, as pessoas no mundo falam que a gente precisa começar tudo se especializando. Por exemplo, desde o início da faculdade, falam já pra você escolher uma área, começar a se especializar só nela e aí você vai ser bom e aí você vai conseguir um bom emprego e aí é isso. Mas não é só isso. Sabe por quê? Porque na verdade, quando você se especializa, você deixa de ter todos os benefícios que você teria se você estudasse outras áreas diferentes da sua, os benefícios de experimentar uma coisa nova, por exemplo. E além de você deixar de ter esses benefícios, você começa a estudar só uma área e você começa a ficar com a mente fechada, reta, só sabe olhar para esse problema e acaba ficando muito fechado pro mundo. Por exemplo, um personal que ele é especialista em um tipo de assunto. Ele faz muito bem, ele ensina muito bem sobre treino para fazer algum tipo específico de treino. Necessariamente, o personal mais especialista, ele é aquele que ganha mais dinheiro? Não. Por quê? Porque imagina se o personal ele não é especialista, mas ele sabe um pouco de cada área ali, das atividades físicas, enfim, mas ele é famoso, ele aprendeu a se comunicar, ele aprendeu como vender o peixe dele e mais, aprendeu a como se relacionar. Você acha que quem vai ganhar mais dinheiro? O personal especialista ou o personal que aprendeu as outras coisas além daquilo que ele sabe fazer bem? Ou seja, além da parte técnica. Bom, esse é só um dos motivos que faz a gente começar a questionar se realmente vale a pena fazer uma especialidade assim, ó, logo de cara, ou se você não deve se especializar e começar a fazer algo mais geral, que você vai começar a entender, ter mais experiência, para depois poder entender qual área que você quer e aí talvez pensar numa especialização. Existe até um livro chamado O Porquê os Generalistas Vencem os Especialistas. Fala vários exemplos. E dentre um dos motivos porque os especialistas perdem para os generalistas é porque os generalistas, eles tendem a ter uma visão maior do todo dos problemas. E aí, tendo uma visão geral do todo, eles conseguem resolver problemas mais complexos, porque as conexões do nosso cérebro vão associando as experiências que a pessoa já teve e aí ela consegue se conectar melhor para resolver problemas diferentes. Nesse livro, o cara dá muito bem o exemplo de pessoas que estão em meio a adversidades. As pessoas que caem no meio de adversidades e conseguem se recuperar, achar uma solução para ela, são porque ela teve vários inputs ali na carga de experiência dela por causa da visão geral que ela tem, visão mais generalista, e esses inputs fizeram sair da mente dela uma ideia diferente para poder resolver aquela situação. Outro exemplo também que é muito legal é aquela pessoa que sabe tocar vários instrumentos. Ele até conta uma história lá sobre um grupo de diversas garotas que todas sabiam tocar todos os instrumentos da orquestra ali. Elas eram muito feras tocando aqueles instrumentos, que pessoas que tocavam apenas um tipo de instrumento não sabiam como elas conseguiam chegar naquele tipo de especialização que pessoas de fora olhavam e achavam aquilo estranho, porque como é que pode alguém ser tão bom em todos os instrumentos ao mesmo tempo? Na verdade, é porque a experiência que vai se tendo ao ter contato com diferentes instrumentos é que as meninas conseguiam levar a experiência de um instrumento para o outro e acabava tendo uma facilidade maior para aprender.
Então, outro exemplo aqui na prática, mais voltado aqui para o mundo real. Por exemplo, voltando lá para o exemplo do personal. O personal, que ele manja de marketing, ele manja de comunicar-se, né? Ou seja, oratória. Ele estudou livros diferentes, livros que estudam a mente humana, por exemplo. Ele sabe como conversar com as pessoas. Cara, esse cara, ele vai ganhar muitas pessoas, ele vai ganhar muito mais clientes, ele vai conseguir vender melhor o produto e o serviço dele, tudo porque ele estudou áreas diferentes, como por exemplo, essas que eu falei, né? O marketing, a oratória, a mente humana, diferente daqueles personagens que só estudaram a matéria da faculdade e aí saíram, já engataram numa especialização, e aí a pessoa cai naquele limbo em que ela não sabe se tá valendo a pena ainda fazer a especialização, mas ela continua porque ela simplesmente não conhece outro caminho a não ser esse. Então, você estudar coisas diferentes abre a sua mente para uma visão macro das coisas, uma visão geral. Tá? E a partir disso você consegue resolver mais problemas complexos. E aí nessa história toda de resolver problema tem uma coisa interessante. Apesar de o Elon Musk falar naquele vídeo sobre o que ele faria para se especializar, ele também fala uma coisa muito interessante. Não precisa ter especialidade para você poder contribuir para o mundo ou ter algum tipo de sucesso, por exemplo. O Elon Musk falou isso, tá? Não sou eu que estou falando. Ele falou que basta você aprender a resolver algum tipo de problema específico das pessoas e você vai poder cobrar pelo aquele serviço ou produto, por aquele problema que você resolve. E aí, sabendo resolver esse problema, você já vai contribuir muito para o mundo. Então, você não precisa se fechar. Ele mesmo falou isso. Só que aí ele fala sobre o que é importante para o mundo e tal, e etc. Já envolve um outro tipo de assunto que efetivamente não ajuda as pessoas, porque aí ele começa a entrar na questão da especialização em determinadas áreas. E aí que vem outra pergunta interessante. Quando eu devo me especializar? Então, vamos lá. A resposta para essa pergunta, a gente pode ter algumas reflexões. Como, por exemplo, lá no livro Listas, ele dá alguns exemplos de porque a especialidade também não deixa de ser importante. E aí tem o exemplo dos médicos, dos pilotos de avião. Porque imagina, você tá com um problema no pulmão. Você vai deixar um ortopedista que mexe com o osso ali, ele serra os ossos, pegar no seu pulmão para fazer uma cirurgia? Você não vai deixar um cara que trabalha serrando o osso mexer no seu pulmão, que é delicado. Você vai chamar um cardiologista, cirurgião bem top ali, especializado no negócio para fazer essa cirurgia, né? Mas esse exemplo é uma exceção, por exemplo, tipo dos médicos. Faz bem para os médicos ter uma especialidade. Outro exemplo de quando você deve se especializar é quando a sua profissão exige determinadas horas compridas de experiência para você poder exercer aquela profissão. Por exemplo, o piloto de avião. O piloto de avião, ele tem que voar determinadas quantidades de horas para ele poder ser aceito nos lugares, poder começar realmente a pilotar. Porque se ele não tiver essas horas, ele nem vai conseguir emprego em nenhum lugar. Cara, esse piloto não é um piloto se ele nunca voou de avião por determinadas quantidades de horas. Beleza, se ele nunca pilotou, né? Porque voar de avião é diferente. Pilotar um avião. Esse exemplo do piloto de avião, ele vai de encontro até com uma tese, uma teoria que é muito utilizado por aí, que é a teoria de que você precisa atingir determinada quantidade de horas para ser muito bom em algo e ter sucesso, digamos assim. Essa teoria, geralmente conhecida como a teoria das 10.000 horas. Se você se dedicar 10.000 horas para fazer uma coisa específica da sua vida, você teoricamente vai atingir o sucesso. Essa teoria é aplicada em muitos livros e ela é muito aceita. E as pessoas simplesmente não questionam muito, porque ela realmente faz sentido. Vamos supor, se você tocar 10.000 horas de um instrumento, você vai ficar bom naquele instrumento, com certeza. Só que ela não é aplicada para todas as coisas. Por quê? Porque se algo exige uma capacidade um pouco maior de resolver problemas diferentes e adversos, essa teoria não é aplicada. Por quê? Quando uma pessoa aprende a resolver problemas complexos por conta dos estudos diversos que ela teve em diversas áreas, por causa das experiências diversas que ela acabou tendo, ela começa a ter uma análise crítica muito maior do que uma pessoa que fica fechada só em uma coisa. E isso é até interessante porque, justamente sobre essa análise crítica, o autor fala o seguinte: você precisa aprender a pensar antes de aprender sobre o que pensar. Então, antes de tudo, você precisa ter essa análise crítica para resolver problemas, para resolver situações adversas que possam acontecer. Isso vai te deixar até automaticamente uma pessoa até mais resiliente. Você pode ver por aí que vários caras que teoricamente têm sucesso, eles não são especialistas necessariamente em tudo. Ou seja, não é só ser especialista que vai resolver seus problemas. Muitas vezes é o contrário disso, ou seja, você ser generalista mesmo, para você aprender a ter análise crítica, aprender a resolver problemas, e aí você vai acabar sendo útil. Você vai ser contratado para um emprego, você vai conseguir abrir sua empresa, você vai conseguir criar um serviço, um produto que resolve um problema, pode ser complexo, mais simples, enfim, você vai ser produtivo, você vai ser útil para a sociedade. E cara, qual que é a alternativa à especialização? O que você pode fazer se você não for se especializar logo de cara?
Vamos supor que você faz faculdade. Você, ao invés de só ler livros da faculdade, você pode ler livros de áreas diversas da faculdade, sem ser focado no seu curso de graduação. Você pode ler livros diferentes, você pode conversar e sair com pessoas de outras áreas, pode trabalhar em áreas diferentes da sua, e aí você vai aos poucos ganhando essa capacidade de analisar, ganhando essa capacidade de análise crítica, ganhando essa carga de experiência que vai contribuir para você aprender a resolver mais problemas e até mesmo se sair melhor em situações adversas. Por exemplo, quando você sair da faculdade, ao invés de você já ir direto para uma pós-graduação, você pega e faz um curso de línguas, vai aprender outra língua, ou então você pega e vai aprender sobre como vender o seu serviço, porque afinal, a pós-graduação não ensina necessariamente você a vender o seu serviço que você aprendeu a fazer na faculdade. Olha só que louco. A coisa vai indo cada vez mais além. Cabe a você discernir sobre o que é mais certo para você ou não. Toda essa carga de experiência, ela vai até ser benéfica para você decidir sobre o que você quer se especializar. Porque lá na frente não tem problema você se especializar se você já estiver bem na sua vida, se você já estiver bem consigo mesmo nas suas ideias, se realmente aquela coisa que você está fazendo é algo que você gosta, é algo que está te dando retorno financeiro, é algo que te faz feliz, porque o que adianta você ir para uma área que supostamente te dá dinheiro porque o mercado está querendo, se na hora que você for se especializar naquela área, e você pode até conseguir um emprego naquela área, você não vai gostar de trabalhar naquilo porque você vai ficar preso só naquilo. A experiência, a amplitude genérica de estudos vai te dar uma segurança maior do que a especialização. Tem até um livro interessante que você pode ler se você quer ver uma alternativa, vamos supor que você já fez faculdade e você está querendo uma coisa diferente para você. Tem um livro que se chama O Poder dos Inquietos, e esse livro, ele te dá uma alternativa após a graduação. Ou seja, ele te ensina a fazer uma alternativa de pós-graduação. Ou seja, ao invés de você fazer a pós-graduação, você faz essa pós-graduação alternativa, que seria uma série de atividades mais amplas, mais genéricas, digamos assim, como por exemplo, ler diversos livros sobre diversas áreas de conhecimento da vida, ouvir podcasts, diversos tipos de podcasts, fazer alguns programas diferentes na sua cidade e também fazer algumas outras atividades, enfim, são muitas coisas. Então vai lá, pega esse livro e já mete marcha. Se você quiser saber mais sobre essa pós-graduação alternativa, entra lá no site da Amazon, compra o livro lá e seja o que Deus quiser, fechou? É isso, tamo junto. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E é isso. Fui!